Olá a todos vocês, meu nome é Ricardo Palmezano, eu sou músico profissional, sou violinista, tenho mestrado pela Miami University, dou aula de violino particular, sou membro da orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, aqui em Brasília, que é onde eu estou residindo atualmente, junto com a minha família, Luciana Caixeta, que também é violinista, e os meus filhos Lucas e Alessandra. Hoje eu estou aqui participando como palestrante desse importante festival de música que nós temos aí em São Paulo, um festival internacional, né, porque tem a edição do festival também na Itália. Eu já gostaria de aproveitar para agradecer ao Lucas Galon e ao Festival Fiato ao Brasile por essa oportunidade. E nesse ano eu estou participando como palestrante nesse formato digital, né? Em edições anteriores do festival eu já me apresentei como intérprete e como professor também, e é com grande satisfação que eu estou aqui novamente fazendo parte desse festival, participando como palestrante nesse ano. O Lucas Galon me fez esse convite, e quando ele me fez esse convite para participar, eu comecei a pensar o que seria importante para estar discutindo um pouco com vocês e pensando nos alunos que eu tinha aí no Alma, né? Eu já fui professor do Alma quando eu morava aí em São Carlos, e também pensando nos meus alunos particulares e nos alunos de festivais, as necessidades que eu vejo que valeriam a pena comentar aqui. E pensando um pouco nesse público-alvo, né, de alunos intermediários para avançado, para mim, o que mais chama atenção não é falta de talento, muito pelo contrário, eu sempre encontrei alunos muito talentosos, tanto no Alma quanto em outros locais. O que eu vejo que seria uma deficiência, talvez, seria na forma que esses alunos estão estudando. Para mim, o que é estudar? Para mim, estudar é você ter um objetivo claro do que você quer alcançar. E muitas vezes o aluno abre o violino, né? Ele abre o violino, pega o arco, monta e não sabe o porquê que ele está estudando, qual que é o objetivo por trás daquele estudo, o que ele quer atingir no final daquele estudo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem são metas, né? A gente tem que ter meta para aquele momento, né? Para aquele dia. Então, assim, se o aluno está estudando, por exemplo, um estudo de Kreutzer, né? Ele tem que saber o que ele precisa melhorar naquele estudo e o que ele pode melhorar naquele estudo naquele dia. Eu acho que você então tem que ter uma meta diária, você deve ter uma meta semanal. Então, assim, se eu estou estudando esse mesmo estudo do Kreutzer, no final dessa semana, como que eu gostaria que esse estudo estivesse? E também pensando numa meta mensal. E isso vale tanto para o estudo quanto para o repertório, claro. Então, acho que a primeira coisa é essa, ter um objetivo claro do que você quer alcançar na hora que você tem ali para estudar. Uma outra coisa que eu vejo que muita gente acaba se confundindo é achar que na hora que você está estudando, você deve tocar o estudo ou a peça no andamento final. Acho que esse é um dos maiores erros que um aluno intermediário ou avançado pode cometer. Ou seja, de você querer tocar aquela peça, aquele estudo, já no andamento final. Por exemplo, se o estudo é um estudo allegro, é um estudo
no movimento rápido e a pessoa querer, já nos primeiros contatos com aquele estudo, querer tocar na mesma velocidade da gravação ou na mesma velocidade que o professor demonstrou na aula. Acho que esse é o primeiro grande erro. Então eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade de, principalmente quando a gente está, né, o professor acabou de passar um repertório novo, um estudo novo, o que seja, e para o aluno ter muito claro que ele vai tocar rápido, claro que ele vai tocar no andamento final, mas que naquele primeiro contato com aquele estudo novo, o que ele precisa? Ele precisa conseguir tocar aquilo lento, tocar aquilo muito aquém do andamento final. E eu sei que isso é um exercício de paciência, e infelizmente muitas vezes os jovens não têm essa paciência e acham que se eles tocarem lento eles estão perdendo tempo, quando na verdade é o contrário. Quando a gente consegue aplicar num estudo ou num repertório novo um andamento mais devagar, o que está acontecendo? Você está garantindo que quando você aumentar a velocidade, a afinação vai estar boa, você vai estar garantindo que na hora de fazer as trocas de corda, o som não vai falhar e que você vai conseguir conectar as duas cordas. Você vai estar garantindo uma boa articulação, uma boa sonoridade, um bom fraseado. Então, a primeira grande dica que eu gostaria de dar para todos vocês é pensar nisso. Da próxima vez que o professor passar para vocês, seja um estudo, seja um repertório novo, uma peça nova, para que vocês peguem o metrônomo e dessequem esse material pensando no andamento muito mais lento. E uma outra dica que eu te dou, quando vocês pensarem que vocês estão tocando lento, toquem mais lento ainda. Na minha opinião, estudar é quando você está tentando resolver algum problema. Para mim, estudar é quando você está tocando pequenos trechos, uma frase, pode ser duas notas que tem mudança de posição. Para mim, estudar é quando você está destrinchando um trecho, né? Seja um trecho que tem uma dificuldade da mão esquerda, ou uma dificuldade da mão direita, ou então uma dificuldade musical, né? Tem uma frase, de repente tem um crescendo, tem um diminuendo. Então, estudar para mim seria esse momento compenetrado, esse momento que você está tentando melhorar alguma coisa, seja porque o seu professor te mostrou na aula, seja porque você mesmo chegou à conclusão de que aquela passagem não estava afinada, ou porque você não estava contente com o seu som naquele trecho, e você abre o seu instrumento e você tem um objetivo muito claro e você quer melhorar aquele objetivo durante aquele estudo. E tocar, o que seria tocar então? Para mim, tocar seria o momento que você dá o play, seja antes de uma audição, seja o momento em que você vai fazer uma gravação, você tem que fazer uma gravação, pode ser o momento que você convida alguns amigos para estar te assistindo antes de uma prova, antes de uma audição. Então esse é o momento de tocar. Então para mim o que significa tocar? Significa você tocar a peça do começo ao fim.
tá? Então, para mim, isso seria tocar, seria esse momento prazeroso, onde a gente esquece por alguns minutos todo o trabalho técnico, esquece o julgamento, né? Porque durante o estudo, pelo menos eu estou sempre me avaliando durante o estudo. Eu estou constantemente prestando atenção como que está a minha afinação, meu som está bonito, o que eu quero fazer musicalmente naquela passagem, naquela frase, eu consegui, não consegui. Então, no momento de estudar, sim, eu sou o maior crítico que eu posso ser. Agora, no momento de tocar, eu tento deixar de lado esse criticismo e, como eu disse, eu dou play. Né? Aí você aperta o botão e você toca. Então, para mim, seria essa grande diferença entre estudar e tocar. E agora eu devolvo, então, para vocês e pergunto para vocês: quem que está assistindo aqui agora estava estudando na sua casa naquele momento que você tem, seja meia hora, seja uma hora, seja 2 horas, seja 4 horas, e quem de vocês que estava tocando apenas, tocando o repertório do começo ao fim, tocando o repertório no andamento final. E muita gente acaba confundindo, acaba achando que o momento de estudo é o momento de tocar, e não é o momento de tocar. Então, o momento de estudo, para mim, seria um momento que você pega um trecho pequeno, você desseca esse trecho, você toca isso muito mais lento, você presta atenção no ritmo, você garante que aquele ritmo esteja bom com o metrônomo, ou seja, é essa parte onde você precisa pensar, onde você está tentando resolver um problema. Quanto que tocar seria esse momento que, claro que tem que ter sim esse momento da gente tocar a peça do começo ao fim, né? Para a gente ver se a gente aguenta, para ver se está tudo no lugar, se eu não vou ficar cansado e vou parar no meio, para ver como que vai ser esse tocar o repertório inteiro. Mas isso, na minha opinião, deveria acontecer apenas muito tempo depois que você pegou uma peça para aprender, uma peça nova ou um estudo novo, e não nas primeiras semanas. O estudo é uma coisa muito importante, é onde a gente vai conseguir subir o nosso nível, é onde a gente vai conseguir diferenciar, né, um amador do músico profissional. É pensando, é resolvendo os problemas técnicos, os problemas musicais. Então não se percam na hora de estudar, não fiquem tocando o repertório, o estudo do começo ao fim, sem escutar, né, que é outra coisa importante que a gente vai estar discutindo, mas sim focado, tendo essa disciplina de resolver o problema, né? Ter essa capacidade de resolver esse problema. Um outro elemento muito importante seria a questão do escutar, né? O quanto que realmente nós estamos nos escutando enquanto nós estamos praticando, enquanto nós estamos estudando. Será que realmente eu estou escutando o meu som? Será que realmente eu estou escutando a afinação? Será que realmente eu estou escutando como que está saindo aquela frase? Muitas vezes a gente se perde com os nossos próprios pensamentos. Por exemplo, se a gente pega o violino, abre o violino e está preocupado com alguma coisa, ou brigou com a namorada, ou está com alguma dívida, e você não está compenetrado, se você deixa a sua mente devagar enquanto você está estudando, isso pode criar vários problemas.
Imagina você ficar 2, 3 horas estudando e não estar atento à sua afinação. O que vai acontecer com o tempo? Né? Com meses, com anos, o que vai acontecer? Será que você vai estar tocando com uma boa afinação? Se você não está prestando atenção e você está simplesmente tocando do começo ao fim, sem estar prestando atenção. Então eu chamo bastante atenção para essa parte do estudo, que é a parte onde a gente tem que deixar o nosso ouvido ligado para escutar tanto a parte da mão esquerda em relação à afinação, mas principalmente em relação ao som, à sonoridade. Né? Para mim, pelo menos, acho que os alunos aí do Alma que estiveram em contato comigo, que foram meus alunos, eu acho que eles lembram. Para mim, uma coisa mais importante do violino é a sonoridade. Eu acho que isso é o mais importante, né? É você ter uma boa sonoridade, e para isso, né, nós que somos músicos, que somos violinistas, violistas, violoncelistas, enfim, todo mundo que toca instrumento de corda sabe da grande dificuldade que é ter um bom som, desenvolver isso, né? E o quanto de tempo que a gente acaba gastando para atingir isso. Eu chamo a atenção de vocês para estar desenvolvendo essa sonoridade. Uma dica que eu dou é lembrar que quando a gente está com o violino, né, quando a gente está estudando, quando a gente está tocando, o violino está muito perto do nosso ouvido, né? Então os Fs estão aqui do lado. Então lógico que para a gente que está tocando com o ouvido colado no tampo, sentindo todo esse som que vem de dentro da caixa de ressonância, claro que para a gente qualquer som que a gente tirar vai ser grande. Mas será que para a pessoa que está do outro lado da sala, né, do outro lado do hall, será que para essa pessoa o meu som é um som grande? Muitas vezes não é. Então, eu sempre gosto de trabalhar com os meus alunos a projeção em relação ao ambiente que ele está. Então, por exemplo, se é uma sala, eu gosto de salientar, de pedir para eles imaginar que o som que ele está naquela sala, o som do violino, tem que encher aquele espaço. Se ele está numa sala maior, num hall, numa sala de concerto, da mesma forma, o som dele tem que preencher e tem que ir até a última cadeira daquele teatro, daquele hall. Ou seja, dessa forma, para ele começar a entender que a técnica que ele tem que desenvolver, a técnica em relação ao peso da mão direita, tem que estar pensando em relação à projeção, né? Onde que eu quero que o meu som chegue. Então, eu aproveito essa oportunidade que a gente está discutindo aqui para a gente pensar e como que eu consigo melhorar a minha sonoridade. Será que eu preciso de mais peso? Preciso deixar mais peso entrar na corda? Será que eu estou tensionando muito e por isso não estou conseguindo um som grande? Né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para a sonoridade. Né? Lógico que para a gente falar de sonoridade, a gente está falando de mão direita. Lógico que para você ter uma boa sonoridade, a gente precisa ter uma boa empunhadura, primeiramente, né? A gente tem que ter uma boa empunhadura de arco, uma empunhadura que vai nos ajudar a transferir. Então, o que a empunhadura vai nos ajudar? Vai ajudar a gente a transferir o peso do nosso braço para a crina e automaticamente para a corda do violino, né? Então, a gente tem que lembrar que para a gente ter uma sonoridade saudável, a gente tem que estar deixando o peso, e eu gosto muito de trabalhar com o peso natural do braço. Quem foi meu aluno aí no Alma vai lembrar dos exercícios que eu fazia para a gente conseguir deixar o próprio peso do braço
projetar o som e não aquela coisa de ter que forçar, né? Na hora que a gente quer um som grande. Bom, tendo definido então a diferença entre estudo e tocar, eu gostaria agora de começar a falar um pouquinho sobre os elementos que tem que ter durante o estudo, né? Eu acho que a primeira coisa que sempre tem que ter em quem está estudando instrumento de cordas friccionadas é lidar com afinação, né? Como já foi falado milhões de vezes, no caso do violino, no caso dos instrumentos de cordas friccionadas e de outros, a afinação não é uma coisa pronta, né? Então, a afinação é uma coisa que a gente constrói, né? Para a gente tocar afinado, a gente tem que necessariamente estar ouvindo, né? A gente tem que estar concentrado, a gente tem que estar usando o nosso ouvido o tempo inteiro. Por isso que eu aconselho os meus alunos a iniciarem o estudo de violino com escalas, né? Uma das formas efetivas da gente tocar, ou pelo menos tentar, né, tocar afinado, é estudando escalas diariamente, né? Então, eu gosto de começar estudando escala com semínimas, mínimas, né? Então, não tocando rápido, né? Então, eu geralmente peço para o meu aluno tocar a escala de mínima primeiro, e aí estando bom, aí sim a gente segue com todas as variações, a gente vai para notas de um tempo, a gente vai para colcheias, semicolcheias, e eu gosto também de trabalhar, quem estudou comigo já sabe, de trabalhar variações rítmicas na escala, enfim, mas a primeira coisa então seria a gente tocar uma escala, né, com notas de 2 tempos, né? E aí o que é importante? É importante a gente estar escutando para afinação. E uma forma bem fácil, bem efetiva da gente estar tocando afinado é comparando a afinação com as cordas soltas, né? Então, por exemplo, se o aluno vai tocar uma escala, está estudando uma escala de sol maior, a referência para ele tem que ser o sol, né? Então, toda vez que chegar na nota sol, ele pode conferir essa afinação com a corda solta. Então, por exemplo, né, vou tocar um pedacinho. Toquei um sol, confere. Continua. Confere esse sol com o sol da corda solta. Estando bom, continue. Confira esse sol com o sol da corda solta. E assim por diante. Então, ou seja, se ele garantir que a nota sol está afinada, se for uma escala de 3, 4 oitavas, todas as vezes que ele tocou a escala de sol maior, já é uma grande coisa. Parece que não, mas já é uma grande coisa. A próxima coisa que o aluno pode começar a comparar seria a quinta, a dominante de sol maior, né? Que seria, no caso, a nota ré. Então, a mesma coisa, toca da próxima vez comparando a corda, a nota ré. Então, por exemplo, né? Se a gente ainda estiver na escala de sol maior. Continua.
Compara. Compara com a corda solta. E continua. E assim por diante. Ou seja, a gente tem que aprender a usar as cordas soltas para que a gente consiga ter uma boa afinação. Tá? E isso é essencial. A gente pode fazer isso aos poucos, como eu demonstrei. Depois vocês podem começar a comparar as terças, vocês podem comparar quintas, vocês podem comparar sextas e finalmente oitavas. Mas imprescindível quando o aluno está estudando, principalmente escala, que é esse momento que eu chamo do momento zen, né? Do momento que a pessoa tem que estar concentrada, tem que estar descansada. Então, por isso que eu sempre peço para os alunos estudarem escala na parte da manhã, de preferência, tá? Porque de manhã a gente está mais descansado, a gente está mais apto a fazer esse trabalho de pensar e de realmente estar disposto a escutar e comparar. Bem, um próximo elemento que eu gostaria que vocês pensassem na hora que vocês estão estudando, claro que teria que ser o elemento rítmico, né? Não existe a música sem o ritmo, embora alguns alunos achem que simplesmente o fato de tocar rápido significa que eles são um bom músico. Isso não é verdade, né? Para mim, e acho que para qualquer pessoa séria num trabalho pedagógico, vai tentar despertar o mais rápido possível, aguçar esse instinto rítmico dos alunos. Uma coisa que eu acho extremamente efetivo na hora que a gente está estudando, então, o que é? É usar o metrônomo. Tá? Eu sei que vocês já ouviram isso de muitas pessoas, mas eu sei que existe muita resistência. É fácil quando a gente está tocando qualquer coisa sem metrônomo. Por quê? Porque daí a gente pode correr um pouquinho nas passagens que são fáceis, a gente pode fazer o contrário, a gente pode slow down, a gente pode diminuir a velocidade nas passagens que são difíceis e tudo bem. Só que na hora que a gente tem o metrônomo, que é o nosso chefe, né, que é quem está dando o andamento para a gente, aí as coisas ficam mais complicadas. Então a primeira coisa é vencer essa resistência. Eu digo para vocês que não existe nenhuma pessoa que entra em nenhuma orquestra do mundo que eu conheça que não tenha um bom ritmo, porque a parte mais importante de um teste de orquestra é saber se a pessoa tem um bom ritmo. Por que vocês acham que as orquestras do mundo inteiro pedem concerto de Mozart? Além da questão do estilo, né, que eles querem saber se a pessoa tem a questão de estilo, mas mais básico do que o estilo é porque no Mozart não tem como você enganar no ritmo, né? E o tempo inteiro você tem que estar subdividindo para tocar o concerto de Mozart, uma coisa que a gente vai falar um pouquinho ainda. Mas agora eu gostaria de chamar a atenção então para o metrônomo, né? Então o metrônomo é uma parte importantíssima nesse processo. Só que falar do metrônomo sozinho não adianta nada, eu percebi isso com alguns alunos. Eu pedi, estuda com metrônomo, mas o aluno chegava tocando com o ritmo errado. Então, com os anos, eu vi que, além de pedir para o aluno estudar com o metrônomo, é muito efetivo pedir para o aluno marcar na folha de papel, como eu marquei e estou demonstrando aqui para vocês nessa sonata número 1, em Sol menor de Bach, aonde que é os tempos fortes, aonde que está caindo cada beat do metrônomo. Ou seja, para aí sim o aluno saber o que ele tem que acompanhar, né? No caso, o metrônomo vai estar batendo e aonde que ele tem que encontrar, aonde que ele se encontra com o downbeat do metrônomo, tá? Eu vou demonstrar então para vocês um pouquinho. Nessa primeira frase apenas da sonata número 1, então o exercício para vocês é, na hora que vocês verem que tem alguma coisa
que tem um ritmo um pouquinho mais chato, um pouquinho mais quebrado, vocês correrem, pegarem o lápis, né, e fazerem essa marcação da onde que cai cada tempo na folha, na peça, no estudo, onde seja, tá bom? Vou tocar um pouquinho agora com o metrônomo, para vocês verem que aí sim isso fica muito mais efetivo. Primeiro, então, sentir a pulsação, né? Sentindo o ritmo. Aqui, no caso, como é um adágio, eu acho mais fácil fazer essa subdivisão nessa sonata número 1 por colcheias, tá bom? Então, o metrônomo está batendo colcheias para mim. Vamos lá? Vou tocar agora sem os acordes, só para a gente entender muito bem aonde está o ritmo, onde está o downbeat do metrônomo. E também serve como uma prática de estudar, ou seja, você quebrar a informação em vários steps. Então, para a primeira vez, que ainda mais nessa peça, que é uma peça muito complicada em relação à parte rítmica, eu peço para o aluno fazer isso, ou seja, tocar apenas uma voz, nesse caso, né, no início, tanto para ele ter uma noção muito boa do ritmo e depois não ficar patinando com isso, mas também para ele saber aonde que está a voz principal, o que é uma das grandes dificuldades da gente tocar essas sonatas e partitas, né, de Bach, porque muitas vezes tem 2, 3, 4 vozes ao mesmo tempo, e se você não sabe identificar qual que é a mais importante, você se perde. Mas agora vamos voltar lá para a parte rítmica apenas. Eu vou tocar apenas o início, apenas 2 compassos, para a gente sentir. Então eu fui lá, já fiz aquele exercício de marcar aonde que cada vez a colcheia vai estar aparecendo, e agora eu vou tentar seguir essa marcação usando o metrônomo, tá? O metrônomo está a 60 batimentos por minuto, para quem tiver curiosidade. Vamos lá? Então, sentir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só toquei esse comecinho, mas para vocês verem como que a gente deve fazer na hora de estudar a parte rítmica do estudo, seja do concerto, seja da sonata do Bach, que é o caso aqui. Então, sempre vai lá na partitura, anota-se, né, aonde que cai o tempo forte, onde que vai ser, o que você tem que seguir na hora que o metrônomo tá batendo, e a partir disso sim você consegue desenvolver e treinar para que você tenha um ritmo sempre constante. Outro elemento que eu acho que muito válido, que vale a pena ser discutido aqui, é em relação a como que a gente planeja os nossos estudos. Tá? Eu gosto de usar uma regrinha. Você estuda por 30 minutos e você para por 5 minutos. Tá? Dessa forma, você pode estudar ali 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependendo sempre do repertório que a pessoa está estudando, né? Ela pode estudar até 4 horas, que eu acho que é o suficiente, ou seja, não diria para as pessoas estudarem mais de 4 horas por dia, todos os dias. E por que eu digo isso? Simplesmente porque depois de estar estudando 4 horas, mesmo fazendo essas pausas que eu acabei de falar, a pessoa, na minha opinião, tem muita dificuldade de se concentrar. Tá? Então vamos pensar um pouquinho. A dificuldade é em se concentrar. Não é que ela vai estar com fadiga muscular,
não é que ela vai estar exausta fisicamente, mas sim um bom estudo é quando você termina, né, de estudar, seja 2, 3, 4 horas, e você está com a cabeça cheia, você estava pesquisando, você estava, né, usando todos os seus sensos para ver, para escutar, para ver a afinação, ver a sonoridade, pensar como que está o seu corpo fisicamente, mas de qualquer forma, voltando, eu uso essa regra dos 35. Então, estuda por 30 minutos para 5. Nesse período desses 5 minutos de pausa, você pode andar um pouco, pode ir tomar uma água, e aí você volta para o seu estudo. Tá? Uma outra coisa importante, na minha opinião, é você ter metas. Né? Então, eu gostaria de pedir para vocês estabelecerem metas diárias, ou seja, eu tenho que estudar esse Kreutz, eu tenho que estudar essa escala, ou eu tenho que estudar esse concerto de Mozart hoje, o que eu quero melhorar? Mas antes de pegar o violino, pegar o arco e começar a tocar, você tem que responder essa pergunta. O que eu preciso melhorar? O que eu percebi na semana passada, o que eu percebi ontem, o que o meu professor está comunicando nas aulas para mim, qual que é a deficiência, onde está essa deficiência. Tá? Então a primeira coisa a se fazer é isso. A segunda coisa, você vai pegar a partitura, vai pegar a música, vai olhar e procura os trechos mais difíceis. Tá? Esse é uma outra coisa. Muitos alunos, e a gente próprio, gosta de tocar as partes fáceis. É lógico, as partes fáceis você toca rápido, você toca bonito, você impressiona qualquer um, mas muita gente foge das partes, dos spots, daquelas pequenas partes difíceis. E acreditem, elas existem, elas sempre vão existir. Não importa se você está estudando o concerto de Vivaldi ou se você está estudando o concerto de Tchaikovsky, sempre vai ter as partes mais difíceis. Então, eu começo por essas partes, né? Como eu já comuniquei, sempre muito lento no início, mas importante você escolher e saber se planejar. Então, voltando, tenham metas diárias. O que eu quero melhorar hoje, tá? Tão importante quanto estabelecer metas diárias é estabelecer metas na semana. Né? Hoje, por exemplo, é domingo, hoje é segunda-feira. O que eu quero atingir daqui a uma semana? Né? Se eu estou estudando o concerto de Mozart, o que eu quero o que eu vou estudar durante essa semana inteira para que daqui a uma semana eu apresente isso para o meu professor, enfim, e eu tenha alcançado. O que eu quero alcançar nessa semana? E da mesma forma, tenham objetivos mensais, ou seja, o que eu vou aprender nesse mês, eu vou aprender um conceito novo, vou aprender um estudo novo, eu vou tocar, não sei, 7 tonalidades diferentes de escala, mas qual que é o meu objetivo para o mês, né? E além disso, qual que é o meu objetivo para o ano? Né? Fazer planos, o que eu quero atingir, onde eu quero estar daqui a um ano, eu quero entrar na faculdade, se eu estou terminando o colégio, então começa a se preparar para isso. Né? Isso é uma coisa que eu vi muito com os americanos, de se planejar. E de se planejar, eu lembro dos amigos meus lá nos Estados Unidos perguntando para mim o que eu ia fazer no verão do próximo ano, se eu queria ir viajar com eles, ou seja, e a gente ficava assim, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, mas acho que isso é um grande erro, a gente tem que se planejar. Então se planejem também com os seus estudos, na música, o que você quer atingir daqui a um ano. Tá? E vá além. Depois que você conseguiu estabelecer um ano, começa a pensar 5 anos. Aonde eu quero estar 5 anos? Eu quero estar tocando na USESP, eu quero estar fazendo um mestrado, eu quero estar morando fora do Brasil, mas qual que é o meu plano? Porque se a gente não faz plano, a gente não chega a lugar nenhum. Tá? Então, eu acho que é uma dica super importante para a gente pensar. Bom, então eu gostaria de aproveitar essa parte da nossa palestra para dar alguns conselhos para as pessoas que estão assistindo e que gostariam de se tornar músico profissional, né? Das pessoas que realmente sentem que esse é o chamado para elas, e eu sei que é o caso,
com muitos alunos aí do Alma também, né? Gente que tem progredido bastante e que está começando a pensar em fazer prova para orquestra, seja para orquestra jovem, seja para orquestra profissional. Então eu resolvi pegar um pedaço dessa palestra para dar alguns conselhos, conversar um pouco, contar a minha história, né? Eu comecei a estudar violino com 7 anos de idade, com meu pai. Poucos sabem disso, eu comecei a tocar violino porque eu via meu pai tocando na igreja e o que acontecia? Tinha ele de violino e tinha vários trompetes, trombone, tuba, então eu não conseguia escutar meu pai. E essa foi a razão porque eu quis estudar violino, porque eu falava assim, não, eu quero tocar com bastante som, porque eu quero ajudar meu pai, eu queria ajudar ele, eu queria que ele fosse ouvido, porque eu ia na igreja, eu ia no culto e não conseguia escutar ele porque tinha instrumentos de sopro tocando muito mais forte do que ele. Enfim, e aos 13 anos eu já tocava em orquestra, eu fazia parte da Orquestra Jovem de Taubaté, do falecido professor Jorge Kisseli, com quem eu tive a oportunidade de estudar na escola municipal em Taubaté. E não parei mais. Em 98 eu fui para São Paulo, entrei na Orquestra Sinfônica de Santo André. No outro ano, em 99, se eu não me engano, eu entrei na Orquestra Experimental de Repertório do maestro Jamil Maluf, uma orquestra, né, para quem conhece aí em São Paulo, sabe que é uma grande orquestra, uma orquestra nível profissional. Participei da Jazz Sinfônica, fiz cachê na Jazz Sinfônica, também participei da USP em algumas edições, em alguns anos, tocando o ciclo Tchaikovsky, com o maestro Moreno. Depois disso, eu fui Spala da orquestra da Miami University, onde eu fiz a minha graduação e depois o meu mestrado. Fui Spala convidado da Orquestra do Estado do Mato Grosso. Eu fui o Spala da Filarmônica de São Carlos, pelo período que eu estive aí também, em São Carlos. Eu hoje sou o primeiro violino da Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, aqui em Brasília, que é onde eu estou residindo atualmente, junto com a minha esposa Luciana, que também é musicista, e meus filhos Lucas e Alessandra, que também estão estudando música. Os dois também estão estudando violino. E então eu acho que eu tenho uma bagagem aí de pelo menos 25 anos já tocando em orquestra. Então a primeira coisa, o que é? É a gente ser íntegro, né? Eu acho que é muito importante. É importante você ser pontual, é importante você respeitar os seus colegas, tanto os colegas de naipe quanto os demais colegas da orquestra. Importante você respeitar os mais velhos, as pessoas que estão lá há mais tempo que você. Por exemplo, se você entrou numa orquestra recentemente, sabe, tenta dar o devido respeito às pessoas que estão lá há mais tempo. Respeitar a hierarquia. Eu não sei se vocês já pensaram, mas a hierarquia que existe numa orquestra é uma coisa centenário, né? A questão de ter o maestro, né? E depois do maestro você tem o Spala, depois do Spala você tem os chefes de naipe, e depois você tem o tutti, né? Você vê aí uma hierarquia que não se quebra jamais, que existe há muitos e muitos anos. Então, por que eu digo isso? Não entre numa orquestra e desrespeite essa hierarquia. Sabe, você pode não concordar, de repente você não concorda com um arco que o Spala
passou. De repente você não concorda com a interpretação que o maestro está dando naquele determinado movimento, naquela música, mas lembre que se você quiser subir, se você quiser almejar, né, o cargo de Spala, enfim, que você tem que passar por essas fases, né? Você começa tut, geralmente lá na última instante, né? E até você chegar ao cargo de Spala. Então, assim, existe essa hierarquia. Então, eu digo isso porque um Spala, né, e eu já tive nessa posição algumas vezes, ele escuta tudo que está acontecendo, né? Por mais que você esteja lá na última cadeira, sabe? Se você tá criando problema, o Spala escuta, ou algumas pessoas vêm, comentam com ele. A mesma coisa em relação ao maestro, sabe? Se você está se comportando de uma forma inadequada, o maestro percebe, né? As pessoas percebem, e é aquilo que eu estou tentando mostrar para vocês, que isso anda, né? Então, acho que é super importante a gente ser íntegro, a gente estudar as nossas partes, né? Nunca ir para o ensaio sem estar bem preparado. Por que isso? Porque acaba que a gente se queima ali naquele momento, mas mais do que isso, pode ser também que o maestro nunca fique sabendo, que a gente não se estudou, que a gente tá faking, né? Tá só driblando ali, não está bem preparado, mas isso acaba voltando para nós mesmos. Então, assim, se a gente não está preparado e com o tempo, o que acontece? A gente começa a tocar desafinado, a gente começa a ter problema de ritmo, a gente começa a tocar com som sujo, né? Então, é aquela coisa de que você realmente precisa estar bem preparado. Eu lembro da Cecília Guida, da Elisa Fukuda, falando, olha, se você quer tocar em orquestra, muito bem, mas lembre que para cada hora que você está ali dentro da orquestra, você tem que estudar 4 horas. Então, né, é super importante você estar bem preparado na hora que você tá ali dentro. Tenha um bom lápis, né? Acho que não tem como você ser um músico de orquestra e você não ter lápis. Por quê? Porque se você não tem um bom lápis e uma boa borracha, significa que você não vai estar marcando as arcadas. E se você não está marcando as arcadas, significa que você vai estar tocando com arcadas diferentes do seu naipe. Né? Isso cria sérios problemas para o naipe. Ou seja, o naipe não cria uma unidade, né? Então o ideal seria que as pessoas estivessem tocando com a mesma arcada, com os mesmos dedilhados, na mesma região de arco, né? E tudo isso que faz uma orquestra ser uma orquestra boa, né? Então preste atenção a isso, tenta fazer todas as marcações, está olhando para o Spala o tempo inteiro, a mesma coisa para o maestro, né? Eu lembro muito do Jamil Maluf nos ensaios, ele não tinha uma vez que ele não subia e ia começar o ensaio que ele não olhava para ver se todo mundo estava enxergando ele, né? Então, se tinha algum músico que ele via que estava meio escondido, ele pedia para mudar de lugar, sabe? Ele era super pontual e cuidava do horário de uma forma que eu nunca vi. Mas antes de começar o ensaio, ele tinha certeza de que todos os músicos estavam tendo contato visual com ele. Por quê? Porque se ele visse que a pessoa não estava tendo contato visual com ele, não tinha sentido. Por quê? Porque depois não dava nem para ele cobrar dessa pessoa, né? Então, tenha contato visual. Se você está sentando num lugar, por exemplo, última estante, né? Geralmente que é um lugar muito complicado de se tocar, eu diria que é muito mais difícil você sentar na última estante e tocar bem do que você tocar na frente, do que você ser o Spala, mas muito mais difícil, né? A pessoa que consegue tocar bem na última estante do primeiro violino, do segundo violino, está no caminho certo. Por quê? Porque a informação para chegar lá atrás demora, porque a pessoa
tem dificuldade para enxergar. Então, se ela está tocando bem, acompanhando o naipe lá atrás, tenha certeza que ela vai trilhar o caminho dela e vai chegar e vai tocar bem lá na frente também, né? Então, mas é importante tá respeitando o Spala, né? Muitas vezes a gente discorda, a gente pode discordar de arcadas, mas nós temos que pensar no grupo, né? Tocar em orquestra é tocar num grupo, né? Se eu quero colocar as minhas arcadas, eu vou dar os meus concertos como, né, com piano, vou fazer música de câmera, onde eu tenho essa autonomia para poder definir arcadas. Mas no caso, se você toca num grupo, né, se você quer tocar numa orquestra, é importante você saber que você tem que respeitar as arcadas que o Spala coloca. Mesmo quando você torce o nariz, você pode torcer o nariz, mas siga as arcadas e aprenda a tocá-las, né? Então acho que isso faz parte também. E aí a gente chega na preparação para provas de orquestra, né? Muita gente me pergunta, mas como que eu me preparo? O que eu faço? Então, assim, a primeira coisa que eu falo é assim, você tem que estar preparado antes de sair o edital, né? Muito antes de sair o edital para a orquestra que for, que você esteja interessado em ingressar, você já tem que ter preparado, né? Mas eu não sei o que vai cair. É só olhar no que eles pediram nos anos anteriores, na época que teve o último concurso. Geralmente, o que se tem de praxe, né? O que a gente pode, o que eu posso te dizer para vocês que é quase que nunca muda, né? Concerto de Mozart, né? Você tem que tocar um concerto de Mozart com cadência, né? Então pode ser o 3, o 4 ou o 5, mas você tem que ter esse concerto já preparado, estudado, de cor, né? Muito antes do edital. Por quê? Porque abre o edital e você tem 1 mês, 2 meses antes da prova. Então, se você não tem já esse repertório preparado, as chances de você passar no concurso são bem pequenas. Outro ponto é, o meu sonho é tocar em orquestra, eu adoro tocar em orquestra, eu acho que é um emprego legal, eu acho que o salário é legal, só que eu só estudo concertos. Eu nunca estudei um trecho de orquestra. Será que essa pessoa vai ter condições de entrar num teste de orquestra? Não, não vai. Ela pode tocar super bem o Brahms dela, o Mozart dela, mas geralmente, salvo exceções, né, você tem que tocar também os trechos orquestrais na hora da prova. Então, o que isso significa? Significa que se eu quero, né, tocar em orquestra, é aquela coisa do planejamento que eu já citei aqui. Eu preciso estar estudando excerto também, né? Se meu objetivo é tocar em orquestra, eu tenho que estar estudando Dom Juan, né, no caso de violino, eu tenho que estar estudando Sinfonia de Mozart, eu tenho que estar estudando esse repertório de orquestra que vai cair, né? Que cai toda vez que tem uma audição, vai ter que tocar esses trechos orquestrais. Então você precisa se preparar, esteja estudando junto com o seu repertório solo os trechos de orquestras e, além de estudar, leve para o professor, né? Mas para o professor eu só posso tocar concerto? Não, não deveria, né? Conversa com ele, explica quais são os seus objetivos, né? Meu objetivo é daqui a 3 anos prestar um concurso para orquestra tal. Então, semanalmente, estude os excertos orquestrais e apresente para o professor e espere receber um feedback de volta, né? Então, acho que super importante. Muita gente só estuda os concertos, só estuda a parte solista e a gente sabe, principalmente no Brasil, que quem que vive de ser solista no Brasil? Ninguém, né? Ninguém vive de ser solista que mora no Brasil, né? É muito pequeno.
São muito poucas orquestras, não teria como você se manter apenas tocando solo com orquestras. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você só estuda as partes de solo, né, de concerto, de tal, você fica muito limitado, né? Então, acho que se o objetivo é entrar em orquestra, desde já comece a estudar excertos orquestrais. Uma outra dica que eu dou para vocês é: espere ficar ansioso, espere e se prepare, porque você vai ficar nervoso na hora da prova, né? Ainda mais se for um concurso que você queira muito entrar, né? Uma prova que você esteja esperando há muito tempo. Tenha absoluta certeza de que não vai ser diferente, né? Então você pode estudar e pode ser o Paganini dentro do seu quarto, mas na hora que você estiver lá, se prestes a entrar para tocar para aquela banca que está lá, né? Que você começa a escutar as pessoas em volta de você, né? Tudo isso acaba deixando a gente nervoso. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente se preparar para isso, para a gente, na hora que estiver estudando, começar a imaginar que você vai estar tocando para outras pessoas, que essas pessoas elas podem ser rude até na hora de pedir, olha, compasso tal, vamos lá. Então, assim, você vai ter que interagir com essas pessoas, né? Muitas vezes eles pedem, olha, toque do compasso tal, o excerto do Mozart, então assim, espere que esse tipo de coisa aconteça e se prepare para isso, né? Faça exercícios de respiração, chamem seus amigos para que escutem você, né? Antes de uma audição, chama os colegas, músicos, não músicos, toca para essas pessoas. Eu diria até para você simular o que acontece num teste, pede para alguém vir tocar alguma coisa enquanto você está tocando, para de propósito te tirar a concentração, né? Porque é coisa que acontece, de repente você tá se preparando ali e tem outras pessoas juntas na sala e aquilo te desestabiliza, né? Então, acho que a gente tem que contar com o nervosismo e se preparar, né? Se preparar diariamente, todos os dias, para essa colocar isso na balança também, que quando você vai fazer uma prova, você fica nervoso, você é humano, né? Só não fica nervoso se você fosse um robô. Então é como você lida com essa situação que vai fazer com que você saia do concurso vitorioso ou não, né? Então acho que são dicas que vale a pena vocês estarem atentos para isso, e desejo toda a sorte do mundo para vocês. Conheço alguns de vocês, sei do talento de vocês, sei que vocês estão trilhando um caminho muito promissor, que vocês têm um caminho muito promissor pela frente. Só o fato de vocês estarem participando aí no Alma, né, tendo aula com excelentes professores, participando de orquestra, né, uma coisa que eu acho que foi super importante na minha formação foi ter feito música de câmara desde muito cedo, né? Em Taubaté a gente tinha um grupinho de colegas, e eu lembro de com 13, 14 anos eu tocava com eles, a gente dava concertos, sabe, cobrava ingresso. Eu lembro de solar concertos de Vivaldi com esse grupo, a gente chamava isso Soliste do Vale. E depois toquei em quarteto de cordas, né, também nessa fase ainda pré-adolescente. E é tudo isso que vocês estão tendo aí, essa oportunidade de fazer no Alma, né, participando da orquestra, né, participando dos grupos que tem. Então, eu tenho certeza que vocês estão em excelentes mãos, tenho certeza que muitos músicos daí já estão saindo, eu sei que já tem muita gente daí que já toca em orquestra profissional e muitos outros ainda virão. Fico muito, muito feliz de poder ter participado aqui com vocês
e em breve a gente vai estar junto novamente, né? Eu fui convidado também para dar um masterclass e espero ver todos vocês por lá, ok? Um grande abraço para todos e muito obrigado de novo por essa oportunidade de estar participando desse importante festival. Agradeço mesmo de coração ao Lucas e aos colegas aí de Ribeirão Preto, do Alma, e até mais, até breve.